A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o Felipe Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. E nós, como temos feito a série, estamos estudando o livro da revistinha CPAD e estamos estudando dois textos e dois livros bíblicos, que é o de Ruth e o de Esther. O de Ruth nós já terminamos e estamos agora no de Esther. Mas em qual área, em qual parte nós estamos para começarmos esta introdução dessa 12ª aula? Nós estamos agora no momento em que Esther já se preparou, já fez os seus 3 dias de jejum antes de falar com o rei, foi ao palácio e quando ela vai pedir algo para o rei, ela pede um banquete. E estamos chegando ao clímax, aonde Amã queria matar, queria enforcar Mardoqueu. Deus exalta Mardoqueu. Mardoqueu ele é honrado pelo rei e vê o seu inimigo sendo humilhado. Agora, esse próximo tema vai nos revelar o que vai acontecer com o pedido de Esther nesse banquete, o que vai acontecer com o seu inimigo, que queria a morte de todos os judeus, Amã. É o desenrolar da história agora que nós vamos desenvolver a partir do momento do banquete. O que vai acontecer daí por diante? Depois da honra de Mardoqueu e a humilhação de Amã, e agora chegamos ao clímax do pedido de Esther para com o rei e o que vai acontecer daí por diante. Como que será o pedido? O que o rei irá fazer depois que souber o que está acontecendo? E Amã escapará, não escapará? Fique comigo e vamos até o final. Venha comigo. O tema dessa 12ª lição é o banquete de Esther, denúncia e livramento. O texto áureo. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios 21, 1. Verdade prática. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. O primeiro tópico é o banquete e a denúncia. E o primeiro ponto é a instabilidade de Amã. Nós podemos notar aqui que precisamos trabalhar agora com essa frustração de Amã. Amã queria com que Mardoqueu fosse morto, mesmo antes da proclamação do dia da execução de todos os judeus. Ele não suportava ver Amã não suportava ver Mardoqueu com vida. Veja a maldade no coração de Amã. Ele queria fazer isso antes mesmo da ordem de matar todos os judeus, do grande dia chegado do extermínio de todos os judeus. Ele queria porque queria matar logo Mardoqueu. Mas Deus interviu, Deus honrou Mardoqueu e usou Amã como coadjuvante dessa honra. Amã puxa as carruagens enquanto Mardoqueu está sendo honrado pelo rei. Agora pensa numa frustração de Amã. Ele queria matar essa pessoa, ele queria matar Mardoqueu, só que ele vê que Deus trabalha e Mardoqueu agora está sendo honrado pelo próprio rei. Ele começa a ficar frustrado, angustiado, depois de um dia de honra ao seu inimigo. Ele queria matar, mas teve que dar honra ao seu inimigo que queria que estivesse morto. E aí ele volta para sua casa, fala com a sua mulher, fala com os seus amigos, e a resposta da sua mulher é a seguinte: se já começou desse jeito, você contra esse povo e contra este homem que é judeu, você não vai prevalecer. Porque este povo tem algo diferente. Não diz com essas palavras, mas é como se ela dissesse: esse povo tem um Deus. Você não vai conseguir vencer. Se já começou sendo derrotado, é melhor você desistir. E Amã começa a ficar frustrado por toda aquela situação. Ele vê que ao invés dele matar o inimigo, ele teve que honrar o seu próprio inimigo. E enquanto ele está frustrado, nem tempo de frustração ele consegue ter. Porque os soldados do rei aparecem à porta de Amã, no capítulo de número 6, versículo de número 14, e pedem para que ele compareça no banquete real, a qual a rainha Esther propôs. Olha todo esse cenário. Nem tempo mesmo de sentir a sua frustração Amã teve. Ele já teve que comparecer a uma festa. Imagine como estava o sentimento de Amã naquele momento. Eu vejo que todos aqueles que se levantam contra os filhos de Deus também se levantam contra Deus. Se nós formos para o Novo Testamento, capítulo 9 de Atos, o próprio Paulo se levantou contra o povo de Deus, a igreja de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo apareceu para ele enquanto ele estava a caminho a Damasco. E quando o Senhor apareceu para ele, o próprio Jesus olhou e disse: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí o próprio Saulo vai dizer: quem é o Senhor a quem eu persigo? E ele fala que é Jesus Cristo. Então ele pensava que estava perseguindo um povo, mas estava perseguindo também o Deus desse povo. E o Deus desse povo
apareceu e impediu, resistiu à perseguição de Saulo. A mesma coisa aconteceu com Senaqueribe e Ezequias. Senaqueribe queria destruir o povo de Deus, mas Deus enviou um anjo e o povo saiu como vencedor. Todos aqueles que tentam impedir o povo de Deus, impedir os planos de Deus na vida daqueles que são servos dele, também estão indo contra o nosso Deus. E resistir contra Deus não tem como. É o que diz Tiago 4, que o soberbo o Senhor ele resiste, e os humildes o Senhor ele dá graça. Esse segundo ponto vai tratar do banquete, a qual Esther convidou o rei Assuero. E nesse banquete, provavelmente seria dado o pedido a qual a Esther queria falar com o rei. Nós vemos também um ressalto aqui sobre o vinho. O banquete era um banquete de vinho e Esther também participou desse vinho. Mas não vamos fugir da questão a qual o autor coloca aqui. Primeiramente, vamos entender o primeiro pressuposto. Como que era o vinho naquela época? O vinho daquela época não é como as bebidas de hoje, que tem uma fermentação alcoólica a mais, que tem alguma substância a mais. A própria fermentação da uva, que saía da videira, era algo que fazia com que a pessoa ficasse já embriagada. E não era coisa que 2 doses, 3 doses já deixaria aquela pessoa embriagada. Precisava de uma quantidade a mais, bastante tempo ali, dependendo da temperatura do vinho e tudo mais. Bom, mas vamos lá. O que nós queremos tratar aqui é a questão da bebida. Como diz o capítulo 5 e o versículo de número 18 de Efésios, enchei-vos do Espírito Santo. Não se embriagueis com vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E alguns vão dizer assim, mas a Bíblia ela não condena a bebida em si. A Bíblia ela condena a embriaguez, pastor Felipe. E por que muitas denominações, como a Assembleia de Deus, proíbe a bebida em si? Por que a Assembleia de Deus e outras denominações, não são todas, proíbe a questão da bebida? Meus irmãos, como o autor mesmo colocou aqui nos textos, ele colocou Tessalonicenses capítulo 5, 22, que os santos devem se afastar da aparência do mal. E nós vemos também que a bebida, ela é uma bebida, algo no caso, que traz mal às pessoas, que tem infligido muitas pessoas. Deixa eu ver só meu microfone. Que tem infligido muitas pessoas, tem causado aí destruição em lares, tem feito com que pessoas não conseguissem sair desse vício. É algo estarrecedor. Então os crentes têm que ser exemplo, têm que ser pessoas que sirvam a Deus de coração. E se o beber socialmente pode fazer com que o meu irmão caia, eu evito por amor ao meu irmão. Paulo vai dizer que os mais fortes suportam os mais fracos. É muito interessante isso, porque se está vindo numa igreja alguém que acabou de sair do vício, e ele vem na igreja e a igreja está liberada a beber, como é que essa pessoa verdadeiramente vai ser liberta? Nós sabemos de pessoas que voltam ao vício com pequenas doses e vai aumentando sucessivamente. E nós vemos que essas pessoas não são verdadeiramente libertas. Então eu concordo com o texto em qual o autor vai colocar aqui, que precisamos nos afastar do mal, nos abster totalmente daquilo que nos traz do mal. Como Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós temos, irmãos, que ser sábio. É por isso que a Assembleia de Deus traz uma observação para se abster de qualquer tipo de bebida alcoólica, para que os outros irmãos, os santos de Deus que estão vindo, estão entrando na casa de Deus, não caiam nesse erro de novo, não caiam nesse pecado de novo, e nem os que estão dentro já não caiam nisso, porque o próprio rei Davi vai dizer e escrever no seu salmo que um abismo chama o outro abismo. Então nós temos que fugir, irmãos, de toda a aparência do mal, de tudo aquilo que nos causa mal, tanto a nós quanto aos nossos filhos, porque isso pode afetar os filhos, pode afetar os filhos dos seus filhos, pode afetar os irmãos que estão do nosso lado, toda a nossa família. Ah, pastor, eu sou forte, mas você não sabe se o seu filho é forte, se a sua esposa é forte, se o seu irmão é forte. Então aquilo que pode causar um mal maior, eu me abstenho e fico responsável em ter uma vida santificada ao Senhor, só com aquilo que me é cabível e que eu sei que não vai afetar os demais irmãos. Então nós podemos aí colocar num contexto em geral, colocar num contexto amplo de que a Bíblia em si, ela manda nós nos abstermos da bebida que causa a embriaguez. Mesmo que não haja algo explícito ali, mas a Bíblia assim já deixa uma orientação que é melhor evitar qualquer tipo de bebida, mesmo que seja
moderadamente. É bom nós evitarmos. Em Provérbios vai dizer que os reis devem se abster da bebida. Nós vemos muitos textos bíblicos que nos orientam a se abster da bebida, que causa muitas das vezes destruição e causa também muita morte. Então esse é o ponto principal, a qual o autor destacou aqui, mas entrando nesse caso, nós estamos no banquete, a qual Esther está prestes a fazer o seu pedido ao rei. E vamos para o terceiro ponto. Qual é a tua petição? Nesse terceiro ponto, acontece a pergunta do rei. Qual é a sua petição, rainha Esther? Você vê que ele põe o nome de Esther ali, demonstrando que ele está impaciente, ele quer saber qual é a petição de Esther. Porque de primeira vez, Esther pediu um primeiro banquete. E nesse primeiro banquete, Esther pede outro banquete, outro jantar. E o rei está impaciente. Qual é a tua petição, Esther? O que você quer que eu faça por você? Diga-me logo, que até a terça parte do reino eu te entrego. O que você precisa? O que você está querendo da minha parte? Veja que o rei ele demonstra impaciência e também nervosismo. Ele queria saber. E Esther se demonstra uma mulher muito corajosa e paciente por fazer um primeiro pedido quando ela entra na presença real do rei, um segundo pedido no banquete, que é mais um banquete, e o último, que é o terceiro banquete, a qual ela precisa falar logo de cara e coragem qual é o seu verdadeiro propósito e o seu verdadeiro pedido. Mas vamos para o segundo tópico, a fúria do rei contra a injustiça. E o primeiro ponto desse segundo tópico é a revelação do plano. Nesse primeiro ponto, a rainha Esther conta a sua situação e a situação do seu povo. Ela diz, veja, rei, que eu e meu povo estamos de mãos atadas. Estamos indo para a morte e não podemos fazer nada. Então a fúria do rei vai se acender. A fúria do rei vai ficar algo descontrolado, porque alguém queria matar o povo judeu e Esther declara-se ser também uma judia. E quem é que tramou? Quem é que quis matar tanto o povo judeu quanto a sua rainha? Depois que esse plano é revelado, a fúria do rei, ela também é demonstrada. E nós vamos aí para o segundo ponto desse segundo tópico. Quem fez isso? É a pergunta do rei. Essa pergunta do rei mostra que o rei não sabia quem foi que propôs. Mas como assim o rei não sabia quem propôs esse plano contra o povo judeu, se ele mesmo assinou? Veja comigo, o Império Persa era um império gigantesco, com mais de 127 províncias. Então o rei tinha assinado muitos documentos, ele não ia lembrar quem foi, mas ele fica encalcucado e ele quer saber quem é. Não se passou pela mente do rei que seria Amã essa pessoa, mas ele fica enfurecido e fala, quem é essa pessoa? Quem é esse que fez isso contra a minha rainha, que quer matar a minha rainha? Quem é esse? E aí ele fica enfurecido e estarrecido. O mais lindo disso tudo é a mão de Deus trabalhando para preservar o seu povo. E a rainha Esther, como cara e coragem, salvando o povo de Deus através de um plano extraordinário de Deus. Nós vemos aqui a fúria do rei se levantando contra os inimigos de Deus e do povo de Deus. E agora, enquanto o rei está enfurecido, vai se declarar quem é essa pessoa, quem foi que propôs esse plano de matar todos os judeus e a rainha do rei Assuero. Vamos para o terceiro ponto, a terrível reação do rei. Agora, nesse terceiro ponto, a nossa rainha Esther precisa ser corajosa e afinca na sua decisão. O rei pergunta quem fez isso. A fúria do rei é demonstrada no seu olhar e no seu comportamento que muda totalmente. Agora a pergunta é quem? E Esther não ficou com dó. Esther não ficou ali com medo de exercer o mau juízo. Esther, de prontidão, cara a cara com Amã, apontou para ele e falou assim, este, Amã, é o responsável por isso. E nós vemos todo esse desenrolar. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos ter misericórdia daqueles a qual o Senhor já sentenciou. É o que o próprio Deus fez com Noé. Fechou a porta pelo lado de fora da arca para que o povo não pudesse entrar e Noé não tivesse ali o sentimento de arrependimento e deixar com que eles entrassem. E nós vemos também Saul e Samuel. Deus olha para Samuel e fala assim, Samuel, eu já rejeitei Saul, não tenha misericórdia, já escolhi um outro rei. Saul já não é mais aceito, eu já o rejeitei. Então há momentos em que precisamos ser firmes na nossa decisão, como Esther foi firme. Ela falou, este é Amã. Mas ela não perguntou e não tentou ali justificar. Foi Amã que fez isso, rei.
Foi Amã que procurou isso, mas não faça nenhum mal contra Amã. Não, não, não. Esther apontou o dedo e disse, foi ele que fez e ele é o responsável. E aí o rei, enfurecido, sai para o seu jardim e Amã, com medo, apavorada agora, vai correr à cama de Esther. Vai ir aos pés de Esther proclamar por sua vida. Vai pedir para que Esther pudesse voltar atrás ou pudesse pedir socorro. Este homem, Amã, vai perceber que agora só quem pode livrar a vida dele contra o rei que está furioso, contra o rei que mudou seu semblante e foi para o jardim pensar, era Esther. E ele vai aos aposentos de Esther, na cama onde Esther estava, e começa a implorar para Esther. Quando toda essa cena se vê, o rei volta do seu jardim para dentro e vê que a mãe está implorando por Esther, o rei vai olhar aquela situação e vai entender de uma forma negativa, como se Amã quisesse alguma coisa com Esther. E aí todo um desenrolar de uma justiça de Deus vai acontecer contra Amã, que queria o fim de todo um povo. Um antissemitismo, aquele que procurava exterminar todo o povo judeu e os seus inimigos principais, que era Mardoqueu e agora até quem sabe mesmo Esther. Mas Deus mudou o quadro, virou a história. Vamos para o terceiro tópico, o grande livramento. E o primeiro ponto, a história da forca chegou ao palácio. Então, quando o rei ele se volta para sua rainha e vê Amã prostrado perto vamos supor, dos seus aposentos da rainha, ele já pensa que o Amã queria abusar de sua rainha. E ali ele nem chega a dar uma ordem, ele diz, vocês já sabem o que devem fazer. E a história da forca que Amã tinha construído, de 22 metros,5, que era ali praticamente 50 covados, a gente sabe que covados é uma medida que vai do cotovelo até a ponta dos dedos da mão, nós vemos que essa forca que foi construída alta para que todo mundo visse o momento da morte de Mardoqueu, em que Amã tinha preparado, agora se voltou para ele mesmo. O rei dá a ordem, pegue agora Amã e enforque ele na forca a qual ele queria enforcar Mardoqueu. Nós vemos que nada fica em oculto diante de Deus. Tudo vem à tona. E o que está preparado contra mim e contra você não vai prosperar, pois o Senhor é o Deus que está conosco. Como diz o Senhor a Abraão, Abraão, aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. É como se Deus estivesse falando, Abraão, você é um espelho. Tudo que lançarem contra você, as pessoas também receberão. E o que lançaram contra Mardoqueu, voltou contra Amã da forma mais cruel possível. E ele pagou o seu preço. Vamos para o segundo ponto, os ventos mudaram. Neste último ponto, nós vemos que Amã constrói uma forca muito grande, porque ele queria que todos vissem a morte de Mardoqueu e que ele fosse adorado. Porque Amã, além de ser uma pessoa perseguidora, era um ditador. Queria que Mardoqueu se prostrasse a ele, queria que todos fizessem a sua vontade e o adorassem. Ele só não quis tomar o trono do rei, porque não teve oportunidade, mas Amã era uma pessoa muito perversa. E essa mesma forca que foi preparada para Mardoqueu voltou-se contra Amã. Os ventos mudaram, porque ele não estava indo só contra uma pessoa, mas contra o Deus dessa pessoa, aquele que é justo em todas as áreas e em todos os momentos. Vamos comigo para a conclusão, leia comigo. Conclusão: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou, de forma implacável e cruel, a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde nossos corações de toda a maldade. Amém? Se você gostou desse vídeo, veio até aqui, até esse final, curta, compartilha e comente. Deus abençoe e fique com Deus.